Naquela noite, algo aconteceu na área de descanso que a polícia simplesmente não quer que você saiba. Imagine a cena. Você está dirigindo por uma rodovia isolada, o cansaço começa a pesar nas pálpebras e a única luz que você vê é o brilho pálido do seu painel. De repente, uma placa surge na escuridão, indicando uma área de repouso a poucos quilômetros. Parece a salvação. Mas para quem parou ali naquela madrugada de outubro, foi o início de um pesadelo que as autoridades tentam apagar dos registros até hoje. O que aconteceu naquele asfalto frio? Por que, décadas depois, o silêncio oficial ainda é a única resposta que recebemos? Hoje vamos mergulhar nos arquivos que nunca deveriam ter sido abertos e tentar entender o que a polícia recusa explicar sobre a noite em que o tempo parece ter parado naquela área de descanso. Se prepare, porque os detalhes que eu vou te contar agora não estão nos jornais da manhã seguinte. O que aconteceu ali? Por que tudo foi tão sistematicamente abafado, como se aquela noite nunca tivesse existido no calendário oficial? Vamos descobrir agora. Para entender o mistério, precisamos primeiro falar sobre o lugar. Localizada no quilômetro 142 de uma rodovia que corta o interior profundo, essa área de descanso sempre teve uma fama peculiar entre os caminhoneiros veteranos. Não era apenas um lugar para esticar as pernas ou tomar um café ruim. Havia uma sensação estranha no ar, uma espécie de eletricidade estática que fazia os pelos do braço se arrepiarem antes mesmo de você desligar o motor. Curiosidades locais dizem que os animais nunca se aproximavam do perímetro e que os rádios costumavam chiar com uma interferência que ninguém conseguia explicar. Apesar de todos esses relatos de arrepiar, poucas respostas foram dadas oficialmente ao longo dos anos. A polícia sempre tratou os incidentes como alucinações causadas pelo cansaço ou problemas técnicos simples. Mas quem viveu a experiência sabe que a realidade era muito mais densa. Existem relatos de motoristas que juram ter visto figuras paradas no limite da floresta, apenas observando, sem nunca dar um passo em direção à luz dos postes. E então veio aquela noite específica, a noite que mudou tudo e forçou as autoridades a fecharem o local permanentemente, alegando reformas estruturais que nunca aconteceram. O local permanece cercado e vigiado até hoje, mas não para impedir que vândalos entrem, e sim, ao que parece, para garantir que nada lá de dentro saia. Mas o que poderia ser tão perigoso a ponto de mobilizar o alto escalão da segurança pública por tanto tempo? Os testemunhos daqueles que estavam lá ou que passaram pela rodovia naquela madrugada são fragmentados, mas quando você junta as peças, o cenário é aterrorizante. Um caminhoneiro chamado Carlos, com mais de 30 anos de estrada, conta que parou para checar os pneus. Ele descreve um silêncio absoluto. Não o silêncio comum de uma noite no campo, mas uma ausência total de som, como se ele tivesse sido colocado dentro de uma câmara de vácuo. Ele relata que, ao olhar pelo retrovisor, viu uma luz azulada, fria, emanando debaixo de um dos carros estacionados. Quando ele se aproximou para ver o que era, sentiu uma náusea súbita e um gosto metálico na boca. Outros motoristas mencionaram que seus relógios, tanto os de pulso quanto os digitais dos painéis, simplesmente pararam exatamente às 2h14 da manhã. Por que todos os dispositivos eletrônicos falhariam ao mesmo tempo? E por que as bússolas dos navegadores começaram a girar freneticamente? Teorias surgiram aos montes, experimentos militares secretos, fenômenos geomagnéticos inexplicáveis ou até algo que não pertence a este mundo. Mas o detalhe que mais gera suspense é o fato de que, quando as primeiras patrulhas chegaram, elas não estavam procurando por um acidente. Elas chegaram com equipamentos de detecção de radiação e roupas de proteção completa. Se era apenas um problema comum de estrada, por que tanto aparato? O que eles esperavam encontrar? O mais estranho é que nenhum dos motoristas que deu depoimento naquela noite foi visto novamente na região, e suas famílias foram instruídas a não dar entrevistas. Você já sentiu que está sendo vigiado em um lugar público? Pois bem, os relatos dizem que naquela noite a sensação de ser observado era quase física, como se o ar estivesse saturado por uma presença invisível e opressora. E a pergunta que fica martelando na cabeça é: se não havia nada a esconder,
Por que confiscaram todos os rolos de câmera e celulares de quem estava presente? Chegamos agora ao ponto que realmente faz o sangue gelado. O fato mais chocante, e que a polícia se nega terminantemente a comentar, envolve o que foi encontrado dentro de uma lanchonete abandonada que ficava no centro da área de descanso. Documentos que vazaram anos depois, por meio de um funcionário do necrotério local que preferiu o anonimato, sugerem a existência de vestígios biológicos que não puderam ser identificados em nenhum banco de dados conhecido. Não eram humanos, não eram animais conhecidos. Era algo diferente. Além disso, existe a gravação de uma chamada de emergência que durou exatamente 12 segundos. Na gravação, ouve-se apenas uma respiração pesada e um som que lembra metal sendo retorcido, seguido por uma voz sussurrando coordenadas geográficas que levam diretamente ao centro da floresta, atrás da área de descanso. Quando investigadores independentes tentaram seguir essas coordenadas, descobriram que a área agora é considerada zona militar restrita, protegida por cercas eletrificadas e sensores de movimento. Por que uma área de descanso comum de rodovia se tornaria um bunker de segurança máxima da noite para o dia? As pistas sugerem que algo foi deixado para trás naquela noite, ou talvez algo foi retirado de lá e levado para um lugar ainda mais secreto. O fato é que a dúvida sem resposta consome quem estuda o caso. O que a polícia viu quando entrou naquela lanchonete? Por que os laudos periciais foram classificados como segredo de Estado por 75 anos? Se foi apenas um vazamento químico, como diz a versão oficial mais recente, por que o solo em volta da área de descanso permanece estéril até hoje, sem que nenhuma grama ou erva daninha consiga crescer? Ao analisarmos tudo o que foi exposto, o mistério daquela área de descanso só aumenta. O padrão de silêncio, a intimidação de testemunhas e a militarização súbita de um local civil apontam para uma verdade que as autoridades consideram perigosa demais para o público em geral. Será que algum dia saberemos a verdade sobre o que aconteceu naquela madrugada fria de outubro? Ou será que o asfalto daquela rodovia vai guardar esse segredo até ser consumido pelo tempo? O que sabemos com certeza é que aquela noite deixou cicatrizes profundas em quem teve o azar de estar lá, e as respostas que buscamos estão escondidas atrás de camadas de burocracia e medo. Mas e você? O que a sua intuição diz sobre esse caso? Você acredita na versão oficial ou sente que existe algo muito mais sinistro por trás de todo esse sigilo policial? Talvez a verdade esteja mais perto do que imaginamos, esperando apenas que a pessoa certa faça a pergunta certa no momento certo. Deixe sua opinião nos comentários. O que você acha que realmente aconteceu naquela noite na área de descanso? Quero muito saber a sua teoria, por mais louca que pareça. Se você gosta de mistérios reais e casos que desafiam a lógica, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder as próximas investigações. Até a próxima, e lembre-se, às vezes, é melhor não parar para descansar em lugares que o mapa parece querer esquecer.